Sabe aquela conveniência de comprar qualquer coisa pela internet e receber em casa? Pois é, existe uma crise silenciosa acontecendo agora nas estradas do Brasil que ameaça exatamente isso. É uma crise que pode parar não só o transporte, mas uma parte fundamental da nossa vida moderna. Voz da estrada, a voz de um caminhoneiro. E ela diz muito sobre uma profissão que está perdendo o encanto. É por aqui que a gente começa a nossa análise, com a história de quem move o país e que, agora, está pensando seriamente em pisar no freio. Só um pouco na figura do caminhoneiro. São pessoas que, para muitos, são um símbolo de perseverança. Gente que passa semanas longe da família, longe de casa, para garantir que nada falte nas cidades. É quem literalmente carrega o progresso de um país inteiro nas costas. E essa é uma profissão que muitas vezes está no sangue, sabe? Muitos entram nessa vida porque viram o pai fazendo a mesma coisa. Aprenderam o ofício ali, desde cedo, dentro da cabine do caminhão. É quase uma tradição, uma herança de volante que foi passando por gerações. Só que essa herança, ela tem um custo altíssimo. É uma vida de sacrifícios que a gente mal consegue imaginar. E para alguns, o mesmo caminhão que botou comida na mesa da família também foi o cenário da maior perda de todas. Essa ligação entre o legado e a tragédia é uma realidade dura na estrada. Então fica a pergunta, né? Se é uma profissão tão importante, com tanta história, por que tantos estão pensando em largar o volante? O que está acontecendo para levar essa carreira tão vital à beira de um colapso? Vamos entender os motivos. A lista de problemas é longa. O valor do frete muitas vezes mal paga as contas. O tratamento que recebem na estrada só piora. Isso sem falar da burocracia, da falta de pontos de parada decentes e, claro, o perigo constante de assaltos. Para muitos, a conta simplesmente não fecha mais. Talvez o que mais doa seja a falta de respeito. Imagina ser tratado como um criminoso, ser olhado com desconfiança em todo lugar. Essa perda da dignidade é o que desanima até quem é mais apaixonado pela profissão. 7. Guarda bem esse número. Essa é a média de dias que um caminhoneiro passa longe de casa, a cada viagem. Pensa no que isso significa: perder aniversários, festas de escola, passar o Natal, o Ano Novo sozinho num pátio de posto. O preço pessoal disso, a solidão, é algo imensurável. Agora, vamos sair um pouco das histórias pessoais e olhar para os dados. Porque os números por trás dessa crise contam uma história tão preocupante quanto. O envelhecimento da categoria é assustador. Em pouco mais de 10 anos, a idade média de um caminhoneiro no Brasil saltou 9 anos. É uma força de trabalho que está envelhecendo numa velocidade altíssima e, o pior, sem sinal de gente nova chegando. E aqui a gente vê o coração do problema. Uma pesquisa com mais de 11 mil motoristas mostrou que 1 em cada 5 deles já tem entre 66 e 70 anos. E os mais jovens, os com menos de 40, não chegam a 1%. Ou seja, os veteranos estão saindo e não tem quase ninguém para assumir o lugar deles. O resultado disso é o que a gente vê aqui. 70% dos motoristas de hoje não se imaginam mais na estrada daqui a 10 anos. A grande maioria está ativamente buscando um jeito de sair. É uma contagem regressiva. Ok. Agora vamos fazer um corte brusco. Vamos mudar de cenário completamente e olhar para um outro Brasil. Um Brasil que parece viver numa realidade paralela, mas que, na verdade, depende totalmente dessa que a gente acabou de ver. No mundo do e-commerce, a experiência é quase mágica, né? Um clique em comprar e em poucos dias, às vezes horas, o pacote está na porta de casa. É uma facilidade que já virou parte do nosso dia a dia. E é exatamente aqui que esses dois mundos se encontram. Porque essa mágica toda do comércio online tem um ponto vital, uma artéria principal que mantém tudo funcionando. E essa artéria é a estrada. É muito claro. O transporte rodoviário é responsável por 80% de toda a logística do país. Isso quer dizer que, sem caminhão na estrada, o sistema inteiro simplesmente para. Cada pacote, cada produto, cada encomenda depende deles. Vamos pensar na jornada de uma compra online. A gente vê o passo 1, o clique. Talvez imagine o passo 2, o pacote sendo preparado num galpão. Mas tem um passo 3. Um elo que é invisível para a maioria de nós, mas que é o mais crucial de todos. Esse é o passo que ninguém vê. É a realidade daquele motorista que passa 17 dias longe da família, que é tratado com desconfiança, que não tem certeza se o frete vai pagar as contas do mês.
Toda a conveniência do nosso clique é construída em cima do sacrifício de quem está lá, na estrada. Acontece quando esse sacrifício todo não valer mais a pena. Quando o número de motoristas não for mais suficiente para atender a demanda que só cresce. A consequência é direta, e os especialistas já deram um nome para isso: apagão logístico. Mensagem de um caminhoneiro experiente para quem está pensando em começar. Não é nem um aviso, é um apelo quase desesperado. É o som de uma profissão inteira chegando no seu limite e dizendo: não tem mais futuro aqui. Isso tudo nos deixa com essa pergunta que não tem como evitar. O sistema que nos dá tanta conveniência está prestes a quebrar no seu ponto mais essencial, o lado humano. A questão não é mais se vamos sentir o impacto, mas sim quando.